pessoal, eu sou Bianca Franco, fonoaudióloga e idealizadora do Fono Easy, e hoje eu tô aqui para mais um episódio do Café com a Fono. Hoje eu tô recebendo uma amiga, tá? Hoje não é só uma colega, é uma amiga que se formou na Unifesp, fez residência da Unifesp, é cria da Paulistinha, tá? Atualmente ela é fonoaudióloga, referência dos pacientes neurológicos do Hospital Albert Einstein, e também realiza atendimentos domiciliares. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Bi, pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser muito produtivo aí a gente bater um papo sobre os pacientes neurológicos. Bom, então para começar eu queria te perguntar, Lari, quais são os principais aspectos neurológicos que um fonoaudiólogo precisa saber na hora de avaliar um paciente? Eu acho que tudo se resume à anatomia e à fisiologia, e as funções mesmo, né? Assim, então, por exemplo, o paciente neurológico, a gente pensar lá no cérebro dele. Então, tem as duas divisões principais, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, quais são as diferenças de um lado para o outro? Os dois lados funcionam igual? A gente sabe que não, né? Então, por exemplo, o hemisfério esquerdo pensando muito mais, né? Como um todo, mas na parte de linguagem, de compreensão, da comunicação em si. O hemisfério direito, pensando muito mais também nas questões mais pragmáticas, emocionais, ritmo, fluência de fala também, né? E eu acho que as funções específicas também, né? Então, por exemplo, o que o córtex primário faz? O que a área motora da fala faz? Ou, por exemplo, gânglios da base, que já é uma coisa mais específica, né? Cerebelo, que tanto os gânglios da base quanto o cerebelo, né, que funcionam muito mais pensando na coordenação da fala, no ritmo da fala, e aí ter as partes específicas. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente neurológico, a gente sabe que ele tem algum tipo de lesão. Onde está essa lesão? E o que essa lesão influencia na vida desse paciente, né? Na comunicação ou na deglutição, né? Que pode ser também. Então, é na comunicação, mas é na expressão, é na compreensão, esse paciente consegue falar com a família, com os familiares, ou pensando na disfagia, esse paciente está comendo? O quê? Né? Em que tempo que ele está comendo? Como ele está comendo? Então, acho que saber o todo vai influenciar em saber o que o nosso paciente está apresentando para a gente. E qual que é o papel do fonoaudiólogo nesse diagnóstico neurológico de um paciente? O fonoaudiólogo, ele tem um papel super importante, né, nesse diagnóstico do paciente neurológico, porque muitas vezes esse paciente tem um exame de imagem, esse paciente tem uma ressonância, uma tomo, que traz alguns dados, né, que tem um diagnóstico médico, e aí pensando na fonoaudiologia, a gente vai trazer, agregar a essa imagem, por exemplo, né, então, esse paciente tem essa lesão, e aí a gente vai lá, faz uma avaliação e vê que ele tem tais e tais dificuldades. Então, tem a dificuldade de se comunicar, tem a dificuldade de fala, de compreensão. Então, ajuda, né? Eu acho que soma o diagnóstico médico, mas também pode contribuir para fechar um novo diagnóstico, um diagnóstico diferencial, por exemplo. Então, às vezes o paciente apresenta alguns sintomas, e aí a gente vai lá, avalia e vê que é muito além disso, né? Então, vê que o paciente precisa de um olhar ali mais refinado mesmo, do ponto de vista fonoaudiológico, pensando no que aquilo, no que aquela lesão, no que aquele sintoma vai impactar na vida dele. E Lari, qual que é o papel da neuroplasticidade na reabilitação fonoaudiológica desse paciente neurológico? Porque muito tem se falado disso, né? Em todas as áreas, neuroplasticidade isso, neuroplasticidade aquilo, mas qual que é o papel dela? Assim, a neuroplasticidade, ela é tudo, é a base, né? Então, ela vai dar base para a reabilitação do paciente neurológico e do paciente como, né, todos os tipos de paciente que a gente tem. Por quê? A neuroplasticidade, ela vai trazer para esse paciente a possibilidade de ganhos. Então, às vezes o paciente perde uma função ou diminui a capacidade, né, de fazer alguma coisa, e a neuroplasticidade vai vir para tentar reabilitar mesmo, para esse paciente reaprender
aquilo que ele perdeu, aquilo que ele tem dificuldade, mas além disso, né, além da gente pensar em voltar aquilo que esse paciente tinha, é adaptar para um novo, né, uma nova situação, um novo contexto, então esse paciente precisa se adaptar. Então, como que esse cérebro vai fazer isso? É a neuroplasticidade, basicamente, né, então, a gente, né, quanto profissionais da saúde, estimular esse paciente e fazer esse cérebro funcionar mesmo. Então, estimular reabilitação, conversar, colocar o paciente dentro de um contexto, pensando nas questões de linguagem, treino de deglutição mesmo, treino com alimento, quando o paciente tem a disfagia. Então, a neuroplasticidade, ela é basicamente o que dá base para a gente conseguir evoluir com aquele paciente e saber até onde a gente consegue ir. Então, a neuroplasticidade é a capacidade desse paciente, do cérebro dele meio que se regenerar, se adaptar à nova situação que ele vai vendo. Isso. Entendi. Então, tanto aprender de novo aquilo que ele já tinha, e aí, dependendo daquela situação, se adaptar, de fato, para o novo. Então, às vezes, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele fazia antes, mas ele consegue fazer isso de uma outra forma, com um outro auxílio, e aí, muitas vezes, a gente usa aquilo que é bom, né, aquilo que ficou bom ainda naquele paciente, para dar base para a gente melhorar aquilo que não ficou tão bom assim, que tem algum déficit. Tá. E assim, nessa sua vivência, tanto intra-hospitalar como de domiciliar, quais são as alterações de fala e de linguagem que você mais encontra no seu dia a dia? Pensando na linguagem, a gente tem principalmente as questões da afasia, né? Então, tem aquele paciente que não compreende nada, que não entende nada do que a gente fala, e aí a gente precisa trabalhar muito nessa reabilitação de compreensão mesmo, né? Mas a gente também tem aqueles pacientes que têm muito mais dificuldade de expressão. Então, às vezes ele tá sabendo o que ele quer dizer, ele tá ali dentro da situação, mas ele não consegue se expressar. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Trabalhar dentro daquela situação, dentro do contexto do paciente, para poder dar subsídio mesmo para ele, ajudá-lo a se expressar de alguma forma. E não necessariamente isso vai ser falando. Né? Então, a gente muitas vezes pensa no paciente que tem uma afasia, que tem uma dificuldade de comunicação, e pensa na fala, em como esse paciente está falando e se comunicando. E comunicação não é só isso, né? Não necessariamente esse paciente vai falar, não necessariamente esse paciente vai falar frases super complexas, mas às vezes ele vai olhar para alguma coisa, quando, né, tem uma afasia um pouco mais grave, ele vai apontar para alguma coisa, então ele vai dizer alguma palavra que dentro daquele contexto faz sentido. Então a gente precisa analisar bem qual exatamente é a dificuldade desse paciente, fazendo uma avaliação completa, né? E aí, pensando nas questões de fala, tem muito mais a disartria do que a apraxia dentro da minha prática, assim, mas as duas coisas são alterações motoras da fala. Então, a gente precisa também trabalhar isso. Então, muitas vezes, aquele paciente que não tem uma dificuldade de linguagem, de compreensão propriamente dita, mas ele não consegue falar aquilo que ele quer. E não é porque ele não sabe o que ele quer falar, é porque de uma forma motora mesmo, ele não consegue produzir aquele som, ele não consegue ter voz muitas vezes, né? Então, a gente sabe que dentro das disartrias, os pacientes também ficam com uma dificuldade de voz muitas vezes. Então, são esses dois pontos, assim, né? Tanto a afasia, quanto a disartria, quanto a apraxia são as dificuldades que mais aparecem aí nos pacientes. E isso foi proposital, tá, gente? Porque a maioria dos profissionais que não são fonoaudiólogos, eles tendem a confundir, a pegar a linguagem e a fala e colocar dentro da mesma caixinha, como se elas fossem a mesma coisa. Então, a gente tem que ter atenção nesse detalhe, porque não é só um detalhe, né, na verdade. Muda tudo. Linguagem é uma coisa, fala é outra. Agora, outro ponto importante. Uma alteração costuma cursar junto com a outra ou não? Isso não acontece? Pode acontecer, não pode acontecer? De um paciente ser afásico e ao mesmo tempo ser disártrico e ser apráxico ou não? Sim. Tem alguma que anula a outra? Não anula, na verdade, as três coisas podem estar combinadas. E aí, obviamente, é um paciente mais difícil de lidar, mas as três coisas podem caminhar juntas. E aí a gente precisa
separar elas em caixinhas mesmo nessa hora, né, pensando nas dificuldades do paciente, para poder saber para onde a gente vai caminhar. Então, pode ser sim que esse paciente não esteja, ele tem uma dificuldade, né, de comunicação, vamos supor, de expressão, né, para dar um exemplo, uma dificuldade de expressão, pensando em linguagem, em não saber expressar aquilo, e ao mesmo tempo também não conseguir, de uma forma motora, por exemplo, articular essa palavra. Então, as duas coisas estão ali juntas, né, interligadas. Então, a gente precisa entender cada sinal que esse paciente vai trazer para a gente, para poder trabalhar isso, muitas vezes, de forma separada, e depois a gente juntar tudo. E aí, tá dentro sempre de um contexto, sempre de uma situação, que isso acaba facilitando do que a gente fazer as coisas totalmente isoladas, sabe? E Lari, aproveitando esse tema, quais são as principais causas dessas alterações de fala e linguagem? Assim, a gente tem hoje, né, no Brasil e no mundo, a primeira causa é o AVC. Então, é a maior doença, a maior patologia mesmo que acomete as pessoas que causam essas alterações de linguagem e fala. Mas a gente também tem outras coisas, né? Então, em seguida, a gente tem os TCEs, né, os traumatismos crânioencefálicos, que também causam lesões aí super importantes, que geralmente, né, os AVCs e os TCEs, eles são coisas mais súbitas, mais abruptas. E a gente tem a outra face, que são as demências, por exemplo, né? Então, Parkinson e o Alzheimer, que também é uma coisa que tem sido muito discutida hoje em dia, que também pode trazer essas dificuldades, e outras doenças degenerativas também. Então, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, né? Muitas vezes esses pacientes cursam com uma dificuldade de fala super importante. E aí a gente tem várias doenças aí neuromusculares, neurodegenerativas mesmo, então Coreia de Hunt, então às vezes o paciente que tem o Guillain-Barré, que é uma doença neuromuscular, também vai ter uma dificuldade de fala, não necessariamente de linguagem. Então, eu acho que essas são as principais coisas, assim, as principais patologias que têm aparecido mais pra gente. E agora, partindo um pouco mais para a avaliação, né, desses pacientes. O que não pode faltar numa avaliação fonoaudiológica de um paciente neurológico? São muitos pontos, assim, na verdade, que a gente precisa ver. E aí a gente tem que pensar, primeiramente, naquela lesão. Então, o paciente tem uma lesão neurológica, e aí, a partir disso, a gente vai pensar para onde a gente vai. A gente sabe que tem milhões de evidências científicas hoje, e aí pensando, por exemplo, na lesão daquele paciente, e aí também na discussão interdisciplinar, que isso é muito importante, é entender para onde a gente vai e aonde a gente quer chegar. Então, na avaliação fonoaudiológica, a gente vai avaliar esse paciente de linguagem ou de deglutição, né? Que são os dois pontos principais aí do paciente neurológico. Muitas vezes as duas coisas vão juntas e a gente precisa das duas avaliações. Então, se a gente vai avaliar a deglutição, a gente vai, né, fazer avaliação funcional, muitas vezes, avaliação da saliva, das estruturas orais. Você já acaba meio que avaliando a compreensão desse paciente também, Isso, né? exato. Você então, vai precisar dar comando. Exato. A gente vai caminhando junto, e aí pensando que esse paciente neurológico muitas vezes chega primeiro para a gente por conta da deglutição, a gente já vai trazendo aí esse olhar mais de linguagem, de fala. Então, eu estou fazendo avaliação, e esse paciente está entendendo o que eu estou falando? Ele está seguindo os comandos? E aí, a gente finalizou, por exemplo, a avaliação de deglutição, viu que esse paciente pode comer ou não pode comer, precisa de uma sonda, não precisa. A gente vai para a avaliação de linguagem, e aí a gente vai, primeiro, sempre fazer a compreensão desse paciente, né? Então, por exemplo, ele está entendendo, mas ele está entendendo o quê? Ele está entendendo porque eu estou usando a mão, eu estou usando expressão facial, eu estou usando gestos. Ele está num contexto? Ele está entendendo palavras? Ele está entendendo frases? Ele está entendendo tudo? E aí a gente tem que entender isso, tanto do ponto de vista oral mesmo, né, da gente estar na conversa, quanto do ponto de vista de escrita também, né? Então, esse paciente está lendo alguma coisa, ele está entendendo o que ele está lendo? Ou não, ele só está lendo as palavras e nada disso tem significado, né? E aí partir para a parte de expressão também. Então, ok, eu entendi que esse paciente tem um déficit de compreensão, mas o que ele consegue me expressar? Então,
Eu vou avaliar a expressão oral e escrita, né, dependendo do nível aí do paciente. Mas ele tá conseguindo falar? O que é que ele fala? Fala palavras? Ele fala não palavras que a gente fala, né? Então, às vezes, tem uma fala com jargões, fala que a gente não entende nada. Outra coisa também é em relação às anomias, que são coisas muito presentes, aí a gente muitas vezes fica em dúvida. Então, às vezes, o paciente sabe o que ele está querendo dizer, mas o que os pacientes costumam dizer muito é aquilo, né? A palavra, ela tá na ponta da língua, mas ela não sai. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, é uma coisa que a gente tem que ver durante a avaliação, né? E aí, também a questão de nomeação. Então, a gente tem lá, muitas vezes a gente usa, né, protocolos, testes, tal, para avaliar. Eu queria entrar nesse ponto. E aí, eu costumo usar bastante o MTL, né, que é uma dos protocolos de avaliação que a gente tem, ou, por exemplo, o Boston, o Alpha, que também são protocolos que a gente usa bastante aí na prática, pensando aqui em nível, né, Brasil como um todo, e aí avaliar, por exemplo, nomeação desse paciente. Então, por exemplo, nesses 3 testes, a gente tem várias figuras que esse paciente precisa nomear aquilo. E às vezes ele nomeia, mas nomeia errado. Às vezes ele nomeia e nomeia certo. E aí tudo isso tem um significado, né? Então, que via esse paciente está usando para ele entender que aquilo é um garfo, que aquilo é um pente. E por que ele não respondeu pente? Ele respondeu outra coisa. Então, eu acho que vale a gente usar esses protocolos até para a gente ter 2 tipos de avaliação. Tanto a avaliação quantitativa mesmo, de teste realmente, então acertou esse, tem uma pontuação final, quanto a parte qualitativa. Então, ele acertou, mas a que custo ele acertou aquilo, né? De que forma ele fez, que pistas ele usou, teve alguma ajuda? Às vezes pode ser que tenha. Então, eu acho que a avaliação fonoaudiológica é uma coisa muito ampla, né? A gente tem muitos aspectos a serem avaliados e é importante ter calma nessa hora. Então, avaliar cada coisa dentro do limite do paciente também, para poder definir o que a gente vai fazer depois, né? Essa é uma dúvida, assim, eu sou da área da disfagia e apenas disfagia, pessoal, eu não sei nada de fala, não sei nada de linguagem. Mas, na graduação, eu vim da USP de Ribeirão Preto, a gente usava muito protocolo. Você falou Boston, vieram vários traumas na minha cabeça. Então, lá, sempre tive essa vivência com protocolos. Quando eu me mudei para São Paulo para fazer a residência, eu vi que eu cheguei a escutar que, não, isso é lá na USP de Ribeirão Preto, aqui a gente não se apega a protocolos. Era uma variação mais qualitativa, como você disse, não tão quantitativa. E a minha dúvida era isso, se na sua avaliação você tinha o hábito de utilizar protocolos ou se era mais uma avaliação quantitativa, não se apegava a protocolos, mas você trouxe muito... Eu pedi um copo de água, você me trouxe um banquete. Então você deixa muito claro que o quê? Utiliza protocolo sim, mas não se apega apenas aos resultados dele, né? Exato, porque exatamente. O protocolo é um dos instrumentos que você usa, mas não é o principal. Isso. Porque eu acho que além do protocolo, né, a gente fica às vezes pensando naquilo, em preencher, em fazer aquilo, mas a gente esquece que tem um contexto. Então, às vezes, o meu protocolo, ele vai servir para aquele paciente vai gabaritar. Mas às vezes eu tenho um paciente numa outra condição. Às vezes eu tenho um paciente que ele tem uma lesão tão grave ou uma afasia tão grave que ele não vai conseguir responder nada do meu protocolo. O que eu vou fazer se eu não posso usar esse protocolo? Né? Então eu acho que ter esse jogo de cintura mesmo para saber quando a gente usa, onde a gente usa, por que a gente usa. Então, às vezes a gente está dentro de um hospital e aí a gente consegue fazer. Mas às vezes a gente está na casa do paciente, a gente não tem um material lá e a gente viu que esse paciente tem uma demanda. O que eu vou fazer? Eu preciso avaliar esse paciente, eu preciso pelo menos saber em que pé a situação está para poder trabalhar mesmo com esse paciente e conseguir fazer uma reabilitação super boa que esse paciente merece ter, né? É olhar para pessoa que está na sua frente e não para o papel. Isso, né? Exato. E partindo desse contexto que a gente já viu que um paciente neurológico não é pouca coisa, não é fácil. Realmente. Como que você lida com a família nesses casos? Qual que é a importância do engajamento familiar nesse planejamento, nesse processo terapêutico?
É tudo, na verdade, porque muitas vezes eu digo, a gente pode ter a melhor terapia do mundo, a gente pode ter todos os recursos tecnológicos ou não disponíveis. Não vai adiantar se a gente fizer uma sessão de 50 minutos, 1 hora, que seja, e esse paciente não praticar mais nada. Né? Exato. E esse paciente não praticar mais nada. Então, a família entra para auxiliar tanto a nós, né, profissionais, quanto e principalmente o paciente, que é o principal interessado aí, a dar continuidade. Então, assim, eu acho que estabelecer uma relação com essa família, estreitar laços mesmo, criar vínculo, criar confiança, passar confiança para essa família que muitas vezes está ali numa situação de desespero mesmo, totalmente fragilizada, exato, né? de angústia, mostrar que às vezes vai ser difícil, mas a gente precisa trabalhar para chegar lá, trazer essa família às vezes para o atendimento, por exemplo, participar, fazer uma terapia que tenha uma atividade não só eu e o paciente, mas eu, o paciente e a família junto, né? Fazer uma coisa junto que vai fazer com que a família perceba a importância daquela estimulação, como precisa estimular esse paciente, quando a gente faz isso, em que momento a gente faz isso. Então, ter a família aí do nosso lado vai ser, assim, um diferencial super importante na reabilitação desse paciente, principalmente o paciente neurológico. E o paciente neurológico, ele tem aquela fase aguda, mas ele também pode vir a se tornar um paciente crônico. Sim. Como que você trabalha para estipular, identificar, assim, o prazo, né, dessa terapia? Vai ser uma reabilitação mais de longo prazo, esse aqui é uma reabilitação de curto prazo. Tem alguma patologia que você consegue falar, ó, essa não tem jeito, essa é de longo prazo, de cara. Assim, chegou um paciente com esse diagnóstico, é longo prazo, não tem jeito. Assim, a gente tem que, por exemplo, as doenças que são neurodegenerativas, então, se a gente for pensar, por exemplo, em demências, Parkinson, Alzheimer, a gente sabe que muitas vezes, não são todos os pacientes, mas muitas vezes a gente vai precisar de um acompanhamento aí, talvez pelo resto da vida daquele paciente, né? E aí ter a família também, de novo, junto vai ser essencial. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente tem alguma coisa mais aguda. Então, por exemplo, os AVCs, os traumas, podem se tornar pacientes crônicos, mas a gente sempre pega eles, muitas vezes, na fase aguda. Então, o que a gente vai fazer de hoje para semana que vem? De hoje para o final do mês, por exemplo, né? Então, qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? Quem que é esse paciente? É importante a gente saber, né? Para poder estabelecer essa meta. Então, entender o contexto clínico do paciente primeiro, e depois entender do ponto de vista fonoaudiológico mesmo, o que aquele paciente está apresentando para mim. Então, isso vai ser diferencial para eu entender se eu vou ficar pouco tempo estimulando esse paciente ou se eu vou precisar ficar o resto da vida dele, né? Então, acho que conhecer principalmente o paciente, avaliar esse paciente muito bem, vai determinar aí quais são as metas e quanto tempo a gente vai precisar para estimular mesmo esse paciente. E Lari, assim, essa minissérie é para quê? É para a gente ajudar profissionais que estão começando agora a atuar na fonoaudiologia, né? Então, quais são as dicas que você dá para esse fonoaudiólogo que está começando agora e ele falou, olha, quero trabalhar com paciente neurológico, o que ele precisa saber? Qual é a dica que você dá para ele? Sinceramente, estudar. Porque, assim, na verdade, a gente precisa ter base, a gente precisa de evidência científica, a gente precisa conhecer aquilo que é real, né? Aquilo que vai dar base para a gente entender o paciente neurológico, porque é um paciente difícil, é um paciente complicado. Todos os pacientes são, né? Mas a gente sabe que o paciente neurológico, muitas vezes, ele precisa de uma virada de chave. O que eu vou fazer para acontecer essa virada de chave? Né? Então, acho que estudar, ter prática baseada em evidência mesmo, né? A gente tem opinião? A gente tem opinião. Mas ter a prática baseada naquilo que a gente sabe que funciona é diferente, né? E que funciona num todo. Às vezes funciona comigo, mas não funciona com outra pessoa. Então, eu acho que sempre buscar atualizações, por exemplo, sempre buscar uma especialização, um curso mesmo que vai te dar
uma base, principalmente pensando, né, que a gente falou no começo de anatomia, de fisiologia, que é importante também. A gente precisa trabalhar com o paciente neurológico, mas saber o que está acontecendo ali com ele, né? E aí, a partir daí, o que a gente vai fazer depois? Então, acho que, principalmente, ler artigo, ir atrás, tentar mesmo. Às vezes funcionou com um paciente, não funcionou com outro. Vou tentar de uma forma diferente, mas sempre tendo base daquilo que a gente acredita que é a ciência, que é o estudo, né? E para finalizar, Lari, qual que é o papel que a equipe multidisciplinar desempenha na sua reabilitação neurológica desse paciente? Assim, o paciente neurológico, ele precisa de tudo um pouco, mesmo que ele seja bom. Por quê? A equipe multi, ela vai ajudar o papel da fono de diversas formas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem a nutricionista, sei lá, vou trabalhar com o paciente uma questão de linguagem. Às vezes eu posso usar uma alimentação para entrar dentro de um contexto, né? Às vezes eu vou trabalhar com esse paciente junto com o fisioterapeuta, junto com um treino motor, por exemplo, para poder treinar também habilidades de linguagem, de fala, de comunicação. Por exemplo, eu já fiz treinos com terapeuta ocupacional também, por exemplo. Então, atividades de vida diária. Se o paciente tem uma dificuldade, mas a gente pode ir na padaria treinar com ele. Então, tanto uma atividade de vida diária, pensando do ponto de vista da terapeuta ocupacional, quanto da comunicação, da fala, do raciocínio, do ponto de vista da fono. Assim. Então, eu acho que é essencial a gente ter uma equipe alinhada, uma equipe que pensa naquele paciente, que pensa na qualidade de vida desse paciente, nas demandas que ele tem. Eu acho que aí, junto a equipe multi, né, com o médico, com a família, tem tudo para dar certo. Pensando que esse paciente precisa de todo mundo e juntos a gente consegue trazer uma qualidade de vida muito melhor e muitas vezes a terapia, ela rende mais, ela tem melhores respostas quando a gente trabalha aí em conjunto. Bom, pessoal, então a gente está terminando mais um episódio do Café com a Fono por aqui. Quero te agradecer, Lari, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei como sua vida é corrida, sua agenda é cheia. E eu estou muito feliz com esse episódio. Foi um episódio cheio de trocas, muitos ensinamentos, inclusive para mim. Muito Obrigada aí sucesso para você. Pelo convite, Bia. Acho que a minissérie vai ser super importante aí para todo mundo que vai assistir. Muito sucesso. E foi ótimo. Obrigada mesmo. E a gente está aí para ajudar todo mundo.